Oi, Kati. Oiê, tudo Boa bem? noite, querida. Boa noite, boa noite. Uma honra você aqui. Eu estava aqui dando alô Obrigada. para todo mundo. Tem uma pessoa que chegou que já falou que você é maravilhosa. Eu concordei. Acho que é a Tati. Adoro. A Tati é maravilhosa, ela que é. Tá, ela falou que tá lá de minha tiete. Eu falei, tô um pouquinho nervosa. Ela, não, você é Mas maravilhosa. não fique, é um papo tão gostoso. Você vai ver. A gente vai. Verdade. Eu coloquei a música do Lenine que eu te falei. Ai, eu Pra... vi que tava ouvindo um som bom, né? Música Maravilhosa, boa. né? Música boa é Maravilhosa. sempre bom. Sempre bom. Eu vou desligar aqui um pouquinho para não atrapalhar a nossa conversa. E eu vou começar a fazer aqui uma introdução para Ah, te chamar para o papo, tá? tá bom. Então, primeiro quero agradecer a todos, né? Nós temos já pessoas cativas, isso é super legal, que toda semana, né, estão aqui nos prestigiando e participando, mais do que só assistindo, participando, dando ideias, que aliás até queria reforçar isso. Mandem para a gente também as sugestões de temas, porque eu tenho feito, assim, aproveitado muito do que eu recebo de vocês, e se tiver algum tema de interesse, a gente vai fechar a primeira temporada semana que vem, com 10 lives, a gente vai abrir a segunda temporada para agosto, setembro. Então, quem tiver algum tema, por favor, passe. E aproveitando, tem um aviãozinho aqui embaixo, que é aquela setinha. Chamem pessoas da rede de vocês. Manda agora para 2, 3, 4, 5 pessoas chamando para nos assistir, né? Isso amplia a audiência e coloca um tema super relevante também à disposição de mais pessoas. Então não deixa de fazer isso. Mariana chegou, Mariana também é a nossa semanal, está aqui conosco. Bem, como eu sempre abro, né, a nossa fala, a nossa conversa, essa série de lives, estão sendo feitas para comemorar os 10 anos do Carreira Bistrô, né? E a gente escolheu esse formato por entender que era super adequado para o momento. Nós estamos celebrando 10 anos dentro de uma proposta adequada, um formato adequado para a realidade que a gente está vivendo. Mas, ao mesmo tempo que a gente sabe de todas as dificuldades, né? Nós temos ciência de todas as coisas que estão acontecendo mundialmente, a gente não podia deixar de celebrar 10 anos. 10 anos é um marco, e para uma empresa, né, ser empreendedor num país como esse não é nada simples. Então, nós temos que celebrar e resolvemos celebrar a partir do nosso DNA, que é trazer informação, cultura, conhecimento, compartilhamento com as pessoas. E esse formato da live a gente achou super adequado e é assim que a gente está fazendo, com muito carinho, com a curadoria da Trevo Comunicação, o Márcio Martins, que tem nos ajudado. A Catiele Hafner, por exemplo, é uma das pessoas que o Márcio cuidadosamente pensou e trouxe e aproximou do Carreira Bistrô, entre outras tantas pessoas e futuras pessoas que a gente vai estar trazendo. Eu sempre digo, Cati, que é convidados especiais com temas incríveis, né? Então, convidados incríveis com temas especiais, tanto faz. Maravilhoso. Eu tô achando maravilhoso, já que é um boost de autoestima aqui essa live, né? Não Eu é? tive que me arrumar pra live, que né? E a É Tati isso! precisando. Então eu me arrumei. Daí todo mundo fica Muito falando bom. maravilhosa. E coração e tal. Então já dá uma animada na vida. Muito bom. E até nessa pegada, Kati, eu também tenho falado dos bastidores para as pessoas, a gente se planeja, né? A gente não vem aqui no improviso total, não. A gente conversa, a gente troca, porque tudo na vida tem que ser muito bem feito, a gente tem que se empenhar, né? E nas conversas que a gente faz, a gente organiza o pensamento, não tem nada, não está engessado, mas tem uma proposta de uma conversa baseada em alguns pontos, com a participação de todos. Na medida em que a gente for falando e as pessoas vão trazendo, a gente vai incluindo e vai crescendo aqui na nossa conversa. E aí, até, Kátia, você falou, e tenho certeza que você vai repetir, você falou de Martin Luther King. E eu fui buscar uma frase que eu achei muito apropriada para falar do porquê falar de coisas boas. Porque ele diz assim: eu decidi ficar com o amor. O ódio é um fardo muito grande para suportar. E é sobre amor, sobre troca, sobre coisas que nos fazem melhor como ser humano, que é o nosso papo de hoje, né?
E é por isso que a gente está aqui com essa pessoa maravilhosa, que é a Catiele Hafner, que vai falar sobre diversidade, avanços e perspectivas. E vai ser uma conversa muito interessante, porque a Cati, eu estou com essa intimidade já com ela. Chama de Cati, ninguém me chama de Catiele, não. Catiele eu fico até meio... A Cati vai trazer um pouco da história de vida dela, vai falar da trajetória profissional, já estou dando um spoiler para quem está chegando agora. Vai falar sobre a trajetória de vida dela, vai falar sobre projetos interessantes e vai trazer dicas e vai trazer provocações sobre esse tema na nossa vida. A gente falou das empresas, mas é mais do que nas empresas, é na nossa vida. Como é que a gente lida da melhor maneira com isso, com uma postura inclusiva. E eu também, antes de passar aqui para começar, aproveitando esses primeiros, tem mais um minutinho, eu já quero falar da próxima live, porque às vezes no final a gente está tão empolgada que não dá tempo. Então, hoje, né, a gente tem esse papo e na semana que vem, caso eu não consiga me despedir da melhor forma possível, a gente vai ter a Ana Mockney. Ana é diretora de capital humano da Deloitte e Ana vai falar sobre as 5 tendências globais de capital humano. Eu achei incrível, em função de uma grande pesquisa que a Deloitte acabou de fazer e publicar, e ela vai trazer esse conteúdo assim, importantíssimo para compartilhar conosco. Então, isso na próxima semana, dia 12/8. Legal, hoje, não vou perder, vou estar aqui também. Por favor. E o tema de hoje, também para fazer o link, tem muito a ver com o que a gente começou a falar na semana passada com o Genesson. O Genesson falou de olhar para talentos, falou de pertencimento, inclusão. De certa maneira, a gente visitou o tema diversidade e que conecta perfeitamente com o que a gente hoje vai conversar, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. E para fechar e para apresentar nosso início aqui, a gente vai fazer um sorteio de um livro, que eu não vou dizer qual é, que foi escolhido pela Cati, no final, para quem estiver. Então a gente vai sortear, a Jane, minha equipe está aí, Tauana, Jane, Robson, eles vão sortear, não tem uma auditoria, mas podem acreditar que o sorteio é super sério. Eles vão sortear a partir das participações e a gente vai escolher a pessoa, né? Vai ter a pessoa que foi sorteada, mas tem que estar na live. Senão não leva o livro, não. Tem que estar com a gente até o final. Bem, já falei demais. Catiele, né? Ela vai falar um pouco mais sobre ela na história, que ela vai abrir falando um pouco sobre a trajetória dela, mas eu já publiquei isso, né, no anúncio da live, que é uma profissional extremamente engajada com várias causas, especialmente mulheres. Lidera um comitê de mulheres e hoje, atualmente, dentro de uma trajetória de carreira linda, está como gerente de sustentabilidade da Coca-Cola Brasil. Kátia, primeiro, muito obrigada novamente por sua participação, por sua generosidade, né? E eu já vou engatar a primeira pergunta, porque eu já te entrego e você já fala de uma maneira mais completa sobre você, né? Primeira coisa, para começar, a gente tem começado as lives, já ia até pular isso, de tão eufórica que eu tô. A gente pergunta o que de bom está acontecendo na sua vida, né? O que está acontecendo nesse momento, apesar de todas as dificuldades, o que de bom está acontecendo na sua vida? Eu já te entrego a palavra para você falar as primeiras, enfim, suas primeiras falas aí de apresentação. Legal. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Agradeço o Márcio aí também, a Tati que fez essa ponte. Ela falou assim, é tão legal, né? Ela acabou de me mandar mensagem. É tão legal quando a gente apresenta amigos bons que fazem o bem, se conhecem, se conectam. Então eu sei que ela tá aí torcendo por mim e tá vibrando. Ela é minha cheerleader na minha vida. Sempre quando eu tô meio malzinha, ela... Não, você é maravilhosa. Então, um beijinho, Tati, e o filho da Tati, né, que é o JP, que também é o melhor amigo do meu filho. Então, que a gente se conecta nesse lugar, que também falou que ia ver minha live. Então, ele também tá aí. Um beijo, JP. Muita saudade deles. Primeiro, eu queria agradecer demais o convite, assim, eu acho que pensando, né, eu amei a sua fala introdutória, né, acho que Martin Luther King eu acho que assim, tem várias personalidades que a gente pode admirar,
mas eu acho que realmente ele sempre escolheu o caminho do amor em uma situação muito adversa. Então eu amei essa tua fala introdutória. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que o que está acontecendo de bom é isso, né? Nesse momento, são encontros inesperados. Eu acho que essa pandemia forçou meio a gente a se conectar de outra forma. Então, acabava que, né, eu ficava falando... olha, estão escrevendo para mim, eu me desconcentro aqui, gente. Corações para vocês, corações. Eu acho que esses encontros inesperados, assim, eu acho que ontem a gente teve um papo super gostoso, né? Como você falou, acho que essa preparação para estar aqui nesse momento e também trazer um conteúdo relevante foi muito legal. Tenho encontrado muita gente nesse processo. Acho que eu acho que o ser humano como um todo assim não sabia o quanto a gente precisava estar conectado, né? Acho que a gente estava naquela correria e fazendo as coisas e, né, final de semana vai pro bar e vai para não sei onde, nananã. Mas a gente acho que esqueceu e perdeu um pouco dessas conexões de verdade. Assim, eu acho que esse ano tem sido desafiador e todo mundo altos e baixos o tempo inteiro, mas eu estou muito feliz com o meu trabalho e fico muito feliz de poder trabalhar numa empresa onde os meus valores, né, e a minha visão e o que eu acredito é considerado. Então, apesar de estar trabalhando muito nesse momento, né, em home office, eu fico muito feliz de estar trabalhando em coisas, em causas que eu acredito e podendo fazer a diferença. Então, isso me deixa muito feliz. E essas conexões, essas novas janelas que se abrem e essa oportunidade da gente trocar com pessoas que eventualmente a gente não trocaria. Eu acho que isso está acontecendo de muito bom, não só para mim, mas para todo mundo. Certamente. Eu assino embaixo. Eu também estou conhecendo pessoas incríveis sem sair de casa, né? Pessoas maravilhosas. Preguiça, né? Preguiça. Eu sempre falo, isolamento social não precisa, né, ser maior do que a falta de conexão. Então a gente pode ter conexão mesmo estando dentro de casa, né? Tem muitos mecanismos para isso, basta a gente querer e criar essas situações como essa aqui. Tantas pessoas também conectadas conosco, né? Nós estamos aqui num coletivo. Muito legal. Bem, mas vamos lá, para a gente não perder nosso tempo precioso. Bem, a primeira pergunta que eu quero te fazer, que já tem a ver, evidentemente, com diversidade, é assim. Conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória de vida, e eu até coloquei assim, sobre os seus enfrentamentos e a sua motivação para trabalhar com a questão da diversidade e da sustentabilidade. Você tem uma história que te levou a buscar, né, várias possibilidades, a buscar uma causa. Eu queria que você falasse disso, porque eu acho que só falar do tema não vai ser tão rico do quanto falar da sua trajetória. Então eu queria começar pela sua trajetória. Legal. Fico muito feliz. Então, essa minha história pessoal, na verdade, é uma história que até... eu penso muito, né? Ontem a gente falou bastante sobre autoconhecimento. Eu penso que a gente está sempre nessa jornada do autoconhecimento. E essa minha motivação, essa minha história, é uma história comigo mesma, né? Que não é bem resolvida. Então, eu sou filha adotiva. Com 2 dias de idade, eu fui para casa dos meus pais, né? Que me criaram. Eu não conheço a minha família biológica, não os conheço. Sei pouca coisa sobre eles. Mas com 2 dias eu fui para casa dessa família, e, né, de Curitiba, sul do Brasil, extremamente, tem uma cultura muito própria, né? Então, fui para casa da dona Cecília e do seu Mauro, que são maravilhosos, e fui com essa história de adoção, né? De não saber quem era a minha família original. Eu tive vários problemas de saúde enquanto bebê, porque, né, a minha mãe biológica tinha tentado um aborto, enfim, e aí... meus pais me pegaram nessa condição. Então, eu nunca soube quem eles eram, os meus pais biológicos. E eu acho que os meus pais, né, adotivos, eles consultaram um psicólogo na época, enfim. E aí, eles falaram assim, como que o que a gente faz? A gente esconde, a gente conta e tal... E aí ele falou, não, sempre vai ter alguém que vai contar, então vocês têm que contar antes. E eu não sei em que momento que eles me contaram, mas eles sempre falaram que eu sou filha do coração, né? Então eu não sei em que momento que isso veio, assim, em que momento, eu não me lembro, porque eu sempre soube
que eu era filha do coração e que eu não era filha biológica deles. E aí a minha mãe é Cecília Hafner, ela é de uma família alemã, né? Enfim, meu avô veio fugido da guerra, e uma família grande, 7 irmãos, e uma família muito tradicional, muito católica, muito religiosa, e com traços muito marcantes dessa cultura alemã, assim, né? Que tem uma certa rigidez, enfim. E aí no Sul, eu estudava num colégio particular, meu pai era professor, meu pai é pedagogo, eu estudava num colégio particular, que a gente tinha bolsa, era um colégio muito bom, mas eu não tinha nenhum negro na minha escola, inclusive não tinha nenhum negro em Curitiba, eu acho, assim, eu nunca convivi com pessoas negras. E lá eu acho que tem uma cultura muito da aparência, né? Muito assim, é muito forte essa coisa de estereótipo, de ser bonita. E como né, uma colonização europeia, todo mundo vem com esses padrões de beleza. Então, o nariz fino, né? Enfim, assim, os traços finos, o cabelo liso, geralmente loiras, enfim. E eu não conseguia me encontrar, então eu era a pessoa, né? Esse cabelinho aqui é alisadinho, ainda não fiz minha transição, não consegui. Mas eu não conseguia me encontrar, eu não conseguia me reconhecer. Primeiro que eu não me reconhecia dentro da minha família, que era todo mundo muito diferente de mim, né? O meu apelido, enquanto criança, era Preta. Quando eu cheguei na adolescência, aí eu comecei a me sentir muito feia mesmo, assim. Então eu andava de moletom na praia para não pegar sol. Meu sonho era fazer uma plástica no nariz. Enfim, assim, eu não conseguia me encontrar. E só quando eu conheci meu ex-marido, que né, tinha 20 e poucos anos, e ele é também da periferia de Curitiba, e os pais da Bahia e tal. Então ele vinha muito com essa cultura black, mas com um orgulho disso. E aí, quando eu conheci eles, assim, isso se transformou para mim. E eu falei assim, cara, então, né, eu comecei a ouvir rap, era jovem. E aí a gente, eu comecei a me identificar com aquela cultura. Então eu me sentia muito black, mas eu comecei a ver beleza em mim. Eu comecei a ver outras referências, enfim, assim. Então eu comecei a me sentir bonita, a me sentir empoderada, enfim. E aí eu tinha esse sonho de vir para o Rio de Janeiro, né? Esse sonho de trabalhar na Coca-Cola. Eu sou publicitária de formação, eu tinha um sonho de trabalhar no marketing da Coca-Cola. E quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu vi muito essa dicotomia. Então, assim, o Rio de Janeiro, né, para quem é de outros lugares do país, ele é o que a Globo apresenta para a gente nas novelas, né? Ele é o que a Globo apresenta para a gente no jornal. E aí eu enxergava o Rio de Janeiro muito plural, muito diverso, muito, né, muito todo mundo junto. Eu tinha muito isso, assim, como eu não me sentia inclusa em Curitiba, eu me sentia muito diferente das outras pessoas, até por pensar diferente, e os meus comportamentos, mesmo por ser mais... como que eu posso colocar? Mas meu ponto de vista, assim, eu sempre me coloquei de uma maneira forte, e isso vem um pouco da família da minha mãe. Eu acho que quando eu cheguei no Rio, assim, eu esperava mais essa coisa conectada, todo mundo junto. E a verdade é que não é. A verdade, assim, é que é um grande Rio de Janeiro que tem a comunidade, a Zona Sul, a Barra, o não sei quem. E até, assim, uma coisa muito louca para mim, assim, que as pessoas, elas se conhecem na escola e elas levam isso até o trabalho, né? Então você é meio estereotipado, assim, o tijucano, né, a pessoa que mora na Barra. Então eu fiquei muito louca com isso, assim, me bagunçou a minha cabeça. E outra coisa é que eu vim me achando negra, né? Então eu falei assim, cara, lá eu vou estar super conectada com as pessoas e tal, e com os negros, e com essa cultura, e nananã. E quando eu cheguei, a galera falava assim, não, mas você não é negra, você não tem nada de negra. Tipo, você é super branca, não tem nada a ver. Isso aí que você está falando. Não tem nada a ver. Você não vê. Você não entra no estereótipo, aqui não classifica, né? Não. Então eu fiquei mais perdida ainda, porque daí eu achava que era uma coisa, daí quando eu tinha me encontrado um pouco, daí não era mais. Enfim, então acho que... e eu acho que é uma eterna descoberta. Eu acho que, como a gente falou ontem, é muito sobre autoconhecimento. Então o que me mobiliza, né? E eu acho que esse olhar de empatia vem muito de um lugar quando eu vejo as pessoas, e a gente fala muito dentro dessa agenda de diversidade sobre oportunidade. E a minha oportunidade veio com 2 dias de idade, né? Quando eu fui adotada. E poderia não ter vindo.
e eu poderia ter, né, ficado numa família, enfim, que eu não teria as oportunidades que eu tive. Eu acho assim que, embora meus pais não tivessem muita grana, minha mãe sempre prezou muito pela educação. E hoje, se eu tô aqui, né, foi porque eu segui meu sonho. Eu queria, mesmo casada com filho, né, e que fui muito questionada quando eu quis mudar de Curitiba para o Rio. Ah, uma cidade violenta, enfim. E aí você tá com uma família aqui super boa, sem um bom emprego, por que você quer isso? E eu tava inquieta, meu coração falava, não, você tem que viver outras coisas. Então, eu acho que tinha muito essa coisa do julgamento, assim. E aí eu acho que o que me coloca nesse lugar de trabalhar com diversidade, de conectar com a agenda, é muito um lugar de pensar que eu poderia não ter nada, eu poderia estar em outro lugar, eu poderia ter uma outra vida, eu poderia, se eles não tivessem me dado essa oportunidade. Então, e que é muito duro, né? Eu até me emociono um pouco, porque eu acho que é muito cruel, assim, né? A sociedade não dá oportunidade para algumas pessoas e dá para outras. Mas foi isso que acabou me conectando com a agenda. E aí eu cheguei na Coca, fui trabalhar com marketing, que era meu sonho, e a gente teve um workshop de nutrição, e aí foi convidado o Hamilton, do Saladorama, que é um empreendedor social, e o projeto dele era todo baseado em marmitas quentinhas, dentro da comunidade, capacitando essas pessoas e tal. E aí eu fiquei assim, e ele era um menino negro de 26 anos na época, fazem 7 anos que eu tô aqui no Rio, foi bem no começo da minha chegada, e aí eu falei assim, cara, como que esse cara, que, tipo assim, teve uma limitação, né, de recurso, de acesso, criou um negócio desse maravilhoso, tipo, e fazia marketing de um jeito inovador e tudo mais. E eu fiquei assim, eu fiquei boba, fiquei passada. E aí eu comecei a refletir sobre quantos negros eu via, porque eu ficava falando isso quando eu cheguei. Eu ficava falando assim, não, eu sou negra. E as pessoas, não, você não tem nada de negra. E aí eu fiquei olhando pro lado, assim, né, dentro da Coca, e eu também não via muitos negros, assim. E na Zona Sul, que eu moro no Maitá, eu via isso muito separado, né, perto aqui do Dona Marta. Eu via isso muito separado, assim, então... Aí começou a cair minha ficha, que aquela coisa plural e aquele, né, e a forma como eu imaginava que as coisas eram no Rio não era uma verdade. E aí eu conectei lá dentro da Coca com RH na época. A Coca tem uma história grande com diversidade, então já tinha um compromisso com mulheres desde 2010, um compromisso global. Eles tinham andado muito nessa agenda de gênero na época. E, enfim, assim, já existia isso, já existe isso como premissa na organização. E aí eu conectei com essa galera e fui trabalhar no Comitê Racial, que era um trabalho meio voluntário, assim, né? Então, você tá lá fazendo teu job e aí você quer trabalhar com o quê? E aí eu fui trabalhar nesse Comitê Racial junto com a Alessandra Nogueira, e junto com o Bruno Lino, que são meus amigos até hoje, saíram da companhia, mas são pessoas que têm propósito também nesse sentido. E aí foi interessante, né? Eu estou aqui refletindo, que ontem, quando a gente conversou, já fiquei refletindo um monte, né? Que até mesmo o estereótipo, o julgamento, até nessa questão de você não é negra, até nisso está presente o julgamento, o estereótipo, né? É uma exclusão o tempo todo, né? É uma discriminação o tempo todo. E aí tem vários comentários aqui, a questão dos estereótipos são uma triste realidade. Pessoas falando aqui sobre, eu moro na Tijuca, eu morei na Tijuca, e as pessoas falavam, né? Criavam algum tipo de julgamento por isso, e trazer isso para a nossa realidade, o quanto nós somos carregados, né? O quanto nós somos carregados de juízo de valor a relação ao outro. E que estão trazendo aqui uma triste realidade da nossa cultura, da nossa pouca tolerância ao diferente. Explica muito. Eu fiquei impressionada, uma coisa que a gente falou ontem, que eu acho que é legal dividir também, que foram várias coisas, assim, né? Culturalmente, para mim, foi um choque cultural muito grande. O meu primeiro ano no Rio foi muito difícil. Mas eu fiquei impressionada também na dificuldade que você tem de escolher escolas, porque também você vai colocando o teu filho nesse lugar para ele ser determinada coisa. Então, assim, essa escola forma pessoas de exatas. Essa escola forma
consultores. Essa escola forma gente artística. E eu achei isso muito louco, assim, né? Porque, embora Curitiba fosse um pouco mais homogênea, no sentido dessa diversidade, eu acho que essa visão meio enviesada, assim, de como você é educado te define também, né? A escola define quem você é. Eu acho que uma série de fatores definem, né? A família define, a escola Sem define, dúvidas. mas é todo o conjunto. Eu acho que não é uma coisa só. Então, esse pré-julgamento de quem estudou nessa escola, vai estudar nessa faculdade, vai ser assim e vai ter sucesso. Até porque é quebrado esse silo aí do sucesso, né? Até então, a maneira que corta o cabelo já diz de onde é. Da onde é. Eu achei muito louco isso. Eu achei muito louco. E eu achava assim, não, o Rio é todo mundo junto, é praia, é tudo, né? É tudo, vai ter gente de tudo que é jeito. E não, e é muito julgamento, e é muito sobrenome, e é muito. E muita segregação. E muita segregação. Muita segregação. Mas pegando uma carona nisso, assim, eu acho que é importante falar, né? Que eu não entendia muito bem quando eu cheguei essa questão de eu não ser negra, eu não ser considerada negra e ficar nesse limbo aí de não, você não é, você é, enfim. E aí teve um dia, a dona Nilda, que trabalha aqui para mim desde que eu cheguei, eu falei para ela assim, dona Nilda, eu não tirei seu dinheiro e tem uma farmácia aqui no meu bairro que é de saída de 2 lados da rua. E eu falei assim, vamos lá comigo, eu tiro o seu dinheiro e aí a senhora volta para casa aqui e eu já vou direto trabalhar. Daí ela falou assim, mas eu acho que eles não vão deixar. Daí eu falei, mas quem não vai deixar? Daí ela falou assim, não, na farmácia, eles não deixam eu entrar de um lado da farmácia e sair do outro. E aí eu fiquei chocada, assim, eu falei assim, mas como não deixa? Quem não deixa? Daí ela falou assim, não, porque a última vez que eu fiz isso, eles falaram que eu não podia fazer isso, que eu não podia entrar de um lado da farmácia e sair do outro. Eu falei assim, não, a senhora vai comigo e sim, vamos entrar de um lado e sair do outro. Porque nunca ninguém fez isso comigo. Então eu entendi que não é só como a gente se reconhece. Eu acho que tem várias questões que realmente, né, um negro aqui no Rio de Janeiro, um negro em qualquer lugar do mundo que a gente vê, né, essa dinâmica do privilégio, tem mais barreiras, né? Então, assim, embora eu me reconheça, ninguém foi atrás de mim num shopping achando que eu estava roubando alguma coisa. Nunca ninguém me parou na farmácia e falou, você não pode entrar de um lado e sair do outro. Então, eu acho que tem questões sociais que são mais profundas. E isso eu só fui entender com o tempo, com estudo, convivência, trocando ideia com pessoas negras, né, que são do meu convívio, que são minhas amigas, e que são coisas que eu realmente não vivi, né? Então eu tinha outras questões, que era uma questão de falta de identidade, mas eu nunca passei por esse tipo de preconceito. Então eu acho que eu entendo essa reação, sabe? Hoje eu entendo melhor essas dores sociais, assim. Maravilhoso. A Tati está dizendo que você aprendeu empatia com você e que você é um mulherão da porra. Tem que falar. Ela escreveu, né? Eu tenho que falar. Deixa eu seguir, porque senão a live seria só sobre isso, que já seria maravilhoso. Mas a gente combinou de falar um pouco mais, né? Que a sua história inspira muitas pessoas e a sua história traz também um comportamento diferente dentro das organizações. E eu queria falar sobre isso também. Você está há 14 anos na Coca-Cola, 7 anos aqui no Rio, uma empresa que é mundialmente reconhecida e pioneira na criação de uma agenda de diversidade. E eu queria que você, até porque a gente tem um público muito corporativo também nos assistindo, falasse de alguns projetos relevantes que você participou ou que a Coca-Cola criou, que você considera diferenciais, né, e que vale a pena destacar, né, sobre, evidentemente, diversidade e sustentabilidade, né? Então, eu queria que você desse alguns destaques que eu acho bem interessante. Então, o que eu acho, assim, né, e vou puxar lá de trás. A Coca, ela é uma empresa centenária, a Coca tem 137 anos. Na minha época, né, quando eu era jovem, quando eu me formei em publicidade, não existia Google, não existia, né, todo esse mundo digital. Então, para mim, quem fazia marketing de um jeito transformador era a Coca-Cola. Então, eu tinha esse sonho desde muito pequena. E aí, quando eu entrei, né, na Coca, e como eu falei, eu venho do Sul, e Curitiba é muito sexista, muito machista. Eu acho que tinham coisas que eu passei no meu ambiente de trabalho que eu nem considerava machismo, porque você é ensinada
a não questionar, porque a gente não tinha tanta bagagem também para questionar. Então, coisas, né, do ambiente de trabalho, e que eu acho que vem mudando não só nesse aspecto, mas que vem mudando até por essas questões de assédio, né? Então, acho que vem mudando muito essa visão. Mas naquele meu momento, assim, eu tinha muito essa coisa do marketing da Coca-Cola. E aí, quando eu entrei, né, contei um pouquinho dessa primeira experiência do Saladorama, que eu me conectei com esse pessoal do RH, eu já estava em marketing, e que eu amo, porque dentro da Coca o marketing ele é muito voltado para pessoas, é muito, né, a pessoa, as tensões que a pessoa tem, né, a gente nem fala mais consumidor, a gente fala a pessoa, né, porque Legal. a pessoa ela está como consumidor, mas ela não é um consumidor. E aí eu fui lá pesquisar lá atrás a história da Coca, então assim, eu acho que tenho muito orgulho de trabalhar para essa empresa, porque foi a primeira empresa, né, que no momento de segregação racial, né, dos direitos civis nos Estados Unidos, ela colocou brancos e negros numa mesma campanha. Foi a primeira empresa a colocar uma mulher negra protagonista numa campanha publicitária. Eu tive a oportunidade de, no ano passado, visitar o World of Coke. A Coca, para quem não sabe, ela é de Atlanta, na Geórgia, que é né, o berço de Martin Luther King, era a cidade de Martin Luther King, e lá tem o Museu dos Direitos Civis. Então eu fui até lá, e foi um dia muito pesado, na verdade, assim, porque eu acho que a gente não tem dimensão do que foi isso, assim. E aí eu acho que a Coca estando lá, né, ela tem uma história muito conectada com essa história dos direitos dos negros, há 130 anos atrás. Então, nesse museu, né, quem tiver oportunidade e estiver em Atlanta, visite, porque é incrível. Nesse museu tinham vários vídeos da época da segregação, a forma como eles falavam, tinha uma experiência lá, né, que era uma experiência que você colocava a mão em cima de uma mesa, e colocava um fone de ouvido e você ficava ouvindo como eram os protestos. Então a pessoa jogava o cachorro em você e tal. Eu saí dessa experiência e era muito assim o barulho do protesto, né? Como eles eram, como os negros eram testados, assim, né? Era água, era cachorro, enfim. E eu saí dessa experiência chorando muito, assim, até. É muito legal, porque tem os curadores do museu e um foi lá e me deu um abraço dele e falou assim, mostra que você tem muita empatia, que eu saí muito mexida mesmo, assim. E aí dentro desse museu tinha uma plaquinha reconhecendo a Coca-Cola, porque quando Martin Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz, os empresários da época, né, todo mundo faria um grande jantar de comemoração, né? E aí os empresários da época falaram, não, a gente não vai engajar, porque, né, tinha segregação e tal, então a gente não vai participar desse jantar. E aí a Coca se posicionou como, não, então se vocês não vêm, a Coca sai de Atlanta. E aí aconteceu esse evento em homenagem a Martin Luther King. Então acho que é uma história gigantesca, linda e bold, né? E assim, eu acho que traz essa coisa de ser primeiro, de acreditar no que é certo, de fazer o que dói, né? De tomar decisões que doem em prol do que é certo e do que é verdadeiro. Então, eu fico muito, muito, muito feliz, assim, sabe? De fazer parte dessa jornada de Coca-Cola e hoje estar aí conectada com um grupo de mulheres. Deixa eu só fazer um comentário, sem querer te interromper. A Renata Mondelo disse que trabalhou na Coca. A Renata é uma queridíssima. Trabalhou na Coca. Era um sonho trabalhar em uma empresa tão plural que colocava negros orientais nos anúncios. Era moderno demais. Já faz algum tempo que ela trabalhou lá, então naquela época era moderno demais. Renata, é moderna até hoje. Não à toa que a galera tá fazendo boicote aí, que nada a ver, não entendo também. Não é? Mas, por favor, continue. Não, então, aí eu ia falar um pouco dos dias de hoje, né? Quando eu entrei na Coca, já tinha, né? Já se tinha esse compromisso que a Coca chama de 5 by 20, que é empoderar 5 milhões de mulheres ao redor do mundo via nossa cadeia produtiva. Então, eu acho que é lindo desde 2010, fecha agora, né, fecha agora em 2020, esse ano é o ano que a gente entrega essa meta e vamos conseguir chegar lá. E também
passou por essa jornada interna, de transformação interna. Então, hoje você vê indicadores muito melhores. Obviamente que temos oportunidade para melhorar, a gente está falando de inclusão, acho que tem outras coisas dentro dessa agenda, mas eu vejo uma evolução gigante e tem oportunidade em todas as outras agendas, assim, mas eu acho que tem uma jornada muito bem sucedida. E aí o que eu acho é que, além de terem pessoas muito engajadas, então eu trabalho com pessoas muito do bem, muito engajadas, muito com propósito pessoal, eu acho que tem a liderança movimentando essa agenda. Então eu acho que é uma empresa que sempre contou com líderes que olharam nessa direção, né? Então acho que essa é a diferença. Então, que o líder está engajado, que o líder movimenta essa agenda, né? Que o CEO, o CFO, que esses caras fazem esse movimento. Então, é mais a gente se plugar lá e falar assim, como que eu, dentro do meu microcosmo aqui, consigo me plugar e ser agente de mudança e fazer a diferença, porque a oportunidade está lá. Deixa eu ver aqui, ó. A Coca-Cola é sempre protagonista e uma super parceira em iniciativas de educação em prol da diversidade e inclusão. A Fernanda Zardo, que provavelmente já fez algum projeto em parceria com a Coca, porque é super engajada também, trabalhou na VAR. Eu acho que é legal falar. Que a gente tem uma premissa na Coca, às vezes, de não falar muito e fazer mais. Então, a gente só acaba falando sobre os projetos, sobre as coisas, quando tudo já está muito consolidado, quando a gente já tem proof points, né? Mas, assim, os projetos, eles acontecem, né? A gente tem um coletivo jovem aí há quase 20 anos, gerando esse primeiro emprego para os jovens num recorte social dentro de comunidades. Então, assim, são vários projetos com água, de acesso à água, com reciclagem, com os catadores, né? Agora a gente até, nesse ano de pandemia, fez esse compromisso aí de uma ajuda, né? Além da ajuda do governo com isso. Então, eu acho que a gente tem vários projetos. E o que eu acho legal é isso, sabe? Porque eu acho que tem muito PR, né? Tem muito assim, olha, estamos fazendo, olha, a gente é da diversidade. E, de fato, você não está movimentando a agenda. Então, isso eu acho muito legal também colocar aqui na discussão. Não, fantástico. Deixa eu avançar, que tem coisas legais para a gente falar. Expandindo, né? Quer dizer, não deixando a Coca de lado, porque certamente você vai falar ainda muito sobre os projetos, mas assim, vamos olhar para o aspecto da sociedade, né? Para um contexto mais amplo, né? Quais são as suas considerações, qual é o seu olhar, Kati, para os avanços e perspectivas da sociedade ou até desse ambiente corporativo mais amplo, né? Como é que você vê isso? Aonde você imagina que precisa ter maior investimento? Ou aonde você já vê que tem bastante, ou que está acontecendo coisas interessantes? Fala um pouquinho dessa sua análise. Então, eu acho que assim, eu vejo um momento muito positivo. Eu costumo ser otimista, né? E eu sei que está estressando. Eu também. Está estressando a galera, eu sei que está estressante. Às vezes eu também fico pé da vida. Mas eu acho que, no geral, eu acredito muito que uma hora a gente vai chegar no equilíbrio dessa balança. Apesar desse sofrimento para a gente chegar até lá. Eu vejo que essa é uma agenda muito recente. Então, eu acho que o momento de pandemia deu também uma visibilidade maior para a agenda. Eu acho que as pessoas estão conectadas mais com questões sociais, né? Tinham coisas que a gente não via no nosso dia a dia corrido e tal, e que agora a gente está parando para entender, para conectar, para, né, estudar, para ampliar o campo de visão. Então, assim, eu acho que, de um lado negativo, eu acho que poderíamos estar muito melhores? Poderíamos, sem dúvida. Mas estamos avançando na discussão? Estamos. Então, eu acho que assim, tem essa dualidade nessa agenda. Porque é uma agenda muito difícil. Eu acho que tem uma coisa muito que, né? Eu acho que essa questão do privilégio ainda não está consolidada na cabeça das pessoas. Tem uma coisa muito da meritocracia, né? Muito de, não, mas se eu tenho é porque eu mereci. Se eu tenho, eu não tenho culpa que meu pai tinha e eu tenho. Então, eu acho que tem muito essa dificuldade do reconhecimento do privilégio, e aí chamo muito para a primeira pessoa, né? Acho que
a gente se colocar nesse lugar, né? E é isso que eu falei, como filha adotiva, eu sei que eu tive N privilégios que talvez na minha família biológica eu não tivesse. Eu acho que esse reconhecimento do privilégio, ele acaba nos fazendo agentes de mudança, fazendo com que a gente se mobilize. Do outro lado, eu acho que tem um olhar um pouco enviesado sobre a agenda. Então, assim, eu trabalho, eu ganho bem e tal, então eu pego um dinheiro e dou ali para a pessoa que eu estou ajudando. Eu dei uma cesta básica, eu dei um dinheiro, eu faço filantropia, né? E aí eu não preciso lidar no meu dia a dia com o que é diferente de mim. Então, eu acho que tem uma coisa da gente promover a inclusão aonde a gente está, no nosso microcosmos, né? Eu acho que beleza, minha empresa não trabalha com diversidade ainda, eles não têm esse olhar. Mas você é um gestor, você vai contratar um estagiário, você pode ter esse olhar. Então, eu acho que tem muito da gente, né? Agora, as empresas têm um papel social também? Tem. Né? Eu acho que como o governo tem promover políticas públicas, a empresa tem um papel de gerar inclusão via o trabalho. Porque assim, as pessoas não tiveram a oportunidade. Quando a gente conecta a agenda do privilégio com a agenda de falta de oportunidade, você vê o quão cruel é esse ciclo vicioso. Né? Porque você acaba ficando no ciclo vicioso de então eu vou contratar alguém que é igual a mim, porque eu estou sendo pressionado, porque eu tenho que ter resultado. Cara, agora eu vou ter que contratar alguém diferente, eu vou treinar e vou gastar meu tempo, e aí eu sou cobrada, e aí... Então, eu acho que é a gente ter um olhar de que a diferença vai acontecer quando você trouxer isso para o teu dia a dia. E não é fácil, né? Então, eu já tive experiências maravilhosas e já tive experiências devastadoras comigo, assim, de me sentir uma pessoa lixo, sabe? Assim, de achar, cara, eu não... Então, eu queria fazer a diferença, mas eu não sei como. Eu acabei errando, E eu acho que faz parte, né? Então, eu trazendo um pouco essa ótica, assim, eu acho que faz parte essa mudança no mindset das empresas, de inclusão, né? Porque traz mais inovação, porque faz a diferença no resultado do negócio, porque traz uma perspectiva nova. Enfim, seja pelo motivo que seja, eu acho que é importante a empresa se mobilizar, mas é importante a gente se mobilizar enquanto sociedade. A gente falou um pouco né, ontem sobre a polarização política. Sim, sim. Eu acho que isso aconteceu, né? E aí fazendo esse olhar mais ampliado, eu acho que isso aconteceu muito por conta de outras pessoas, né? Muito por conta das mídias sociais e tal, e de pessoas diferentes ganhando voz, de pessoas diferentes aparecendo, de pessoas diferentes do que era o estereótipo. Porque não é que essas pessoas não existiam. Todo mundo estava aí. Só que não era bonito. Só que não era legal, né? Só que não era o correto. Então, assim, na minha criação lá, que tudo era... você tem que casar, e você tem que ter uma família, e você tem que ser assim, e você tem que ir na igreja, e você tem que ter esses valores, senão você não é uma pessoa boa. Para um lugar onde também tem um julgamento velado, né? E eu acho que essa é a dificuldade do Brasil, assim, por a gente parecer tão diverso e tão plural, a gente acaba não sendo verdadeiro com as dores, não sendo honestos com a gente mesmo, na empresa que a gente trabalha, né? As empresas acabam não sendo honestas com elas mesmas. Então, eu acho que tem aí uma coisa de, cara, vamos caminhar para esse lugar, né? E eu acho muito legal. E, eventualmente, as empresas vão errar também. E eu acho que a gente também promover né, essa cultura do cancelamento e colocar esse debate nessa ótica de errou, meu Deus do céu! E trazer para um lugar mais propositivo, sabe? Assim, olha, vocês erraram, e o que vocês vão fazer para mudar? Qual que é o ponto de vista de vocês? Mas do movimento, né, Kátia? É o erro, mas um movimento de tentativa de acerto, de mudança, de transformação, né? Não de inércia, né? Correto, é isso. Tem vários comentários. Olha, o Cleverton, eu marquei, eu tô até perdida aqui. o Cleverton falou aqui, deixa eu tentar passar aqui alguns. Primeiro, que as empresas ainda acreditam que somente o RH é o único responsável por essa agenda de diversidade, né? E se sim, se você acredita nisso, o que pode fazer para mudar esse olhar com a sua experiência?
Achei interessante essa pergunta. Aí depois ele fala que temos muito que evoluir, a vida é um eterno aprendizado, certamente. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem a Dani falou que não existe meritocracia sem equidade. Também achei muito interessante isso, né? Concordo. E não é? É isso, transformar. A Isabela falou, Kate, você percebe diferença de pensamentos e atitudes em gerações distintas? Ou seja, você acha que os mais jovens são mais abertos à diversidade? Também achei bem legal essa pergunta. Isso é muito louco. Eu vou responder a do Cleverton, por favor, né? Do Cleverton, Cleverton. Então, vou responder a dele primeiro. Não acho que é só o RH. Eu acho que as pessoas ainda têm uma cultura também de não emergir a insatisfação, né? Então, porque a gente não tem tanta oportunidade e tal, enfim. Então, eu fico ali, né, na minha zona de desconforto, porque eu tô vendo as coisas acontecerem e não tô gostando, mas, ao mesmo tempo, também eu fico na inércia. Porque eu tenho medo de perder meu emprego, ou porque também, beleza, aconteceu, mas ok, não é uma pauta que mexe comigo. Ou aconteceu comigo, mas eu acho que, ok, eu vou lidar comigo mesma, né? Eu acho que tem muito isso. E eu acho que tem, hoje as empresas, né? O RH é muito mais um consultor. Então, como que a gente funciona na Coca? A gente tem os grupos de afinidade. Esses grupos de afinidade, eles criam essa possibilidade das pessoas emergirem os pontos de dor, né? Porque às vezes, assim, o teu chefe não vai entender, mas às vezes os seus pares, quem está vivendo ali aquela situação igual a você, vai te entender. E aí a gente traz essas demandas para o RH. E o RH incorpora isso na cultura organizacional. Então, assim, eu acho que não é só o RH responsável, eu acho que todos têm responsabilidade, mas especialmente os líderes de pessoas, quem contrata. Né? Se você vai contratar, seja um estagiário, seja uma pessoa do café, seja um CEO, seja um diretor, se você está contratando alguém, você tem essa responsabilidade. O RH, eu acho que tem essa responsabilidade de prover políticas igualitárias. Então, se tem um casal gay, um casal homoafetivo, que vai ter filho, tem que ter os mesmos direitos de uma mulher. Isso deveria ser uma política. Então, acho que o RH tem esse papel de aglutinar e transformar isso na cultura organizacional da empresa. Então, acho que é um pouco isso. Mas acho que você está arrasando, viu? Só coraçãozinho para você aqui, ó. Obrigada, gente. Vou dormir super feliz hoje. Obrigada. A outra pergunta é sobre a questão geracional, né? Cara, isso é muito louco. Não, eu tô super em casa aqui, né? Eu agora já me libertei aqui. Eu te disse. Agora eu quero vir toda semana ficar discutindo. Pior que a gente tá terminando, você acredita? Ai, não! Que dó. Temos 10 minutos. Então, deixa eu falar rapidinho sobre essa questão geracional. Eu acreditava muito, e aí, olha, vieses inconscientes, que eu acho que é isso que a gente tem que mapear dentro da gente. Eu acreditava muito que a galera millennial ia ter mais esse mindset de inclusão. Eu achava muito assim que, como é jovem, né, que quer mudar o mundo. Eu pensava muito isso, assim. E aí a gente teve alguns casos de estagiários, de gerente júnior contratando estagiário. E a gente fez alguns recrutamentos específicos. Então a gente, então vamos focar em negros, né? E a gente fez alguns recrutamentos com empresas especializadas e tal. E aí o estagiário falava assim para a pessoa da RH, na época era a Alessandra Nogueira, falando assim, não, mas eu acho que ele não está qualificado. Ele não, essas pessoas que você me mandou, nenhuma delas vai conseguir desempenhar um papel de estagiário. E aí eu meu cérebro começou a bugar, assim, eu falei, gente, mas que coisa louca isso, não pode ser, né, que tipo, a pessoa não veja aquilo como uma oportunidade para ela entender o diferente também. E aí eu acho acho muito que essa eleição trouxe isso, que existe uma competitividade nessa agenda. Existe um lugar que as pessoas se colocam, e aí eu vejo isso na geração Millennium também, e na geração Z que está vindo agora, né? Cara, eu tô competindo com essa pessoa, e ela tá saindo na vantagem porque ela é da diversidade. Então, não necessariamente eu quero essa pessoa aqui do meu lado. Olha, que loucura. É muito louco, porque é um mindset reverso, assim, de tudo que eu acreditaria que deveria ser a tendência, ou que deveria ser
que Uma deveria ser evolução, a uma evolução, evolução. né? É. Porque eu penso que a gente cria filhos aí, né? Cada vez mais meu filho é um amor, assim, ele nem consegue medir essas coisas. E aí eu vi muito esse lugar. E eu acho que, né, essa última, essa emergindo essa extrema direita é muito uma contra-reação do diferente, de ter medo de perder esse lugar, de não reconhecer seu privilégio e de não reconhecer que a gente só está tentando equalizar aí anos e anos e anos de diferenças, né? Então, isso é muito doido, assim, a gente nem tinha falado sobre isso, mas é uma coisa muito louca. Olha, momento, aquele que a gente está encerrando, você acredita? Ah, não. Olha, Adorei. você falou de privilégio, eu me senti agora privilegiada, porque eu fiquei muito mais tempo conversando com você e me senti assim, né, um presente, né? Ouvir toda a sua experiência. Então, sinto muito, galera, a gente já está no final. Mas eu prometo fazer outra, só vocês me chamarem que eu venho. Eu já estou nas temporadas, eu estou assim, já estou programando. Faz uma temporada de diversidade, a gente fica aqui discutindo, traz mais gente lá da Coca, que tem um monte de gente engajada, é muito legal. E olha, momento livro, nós temos 6 minutinhos, eu queria o nosso livro, quem escolheu foi a Kati. Kati, você me deu 3 opções, eu escolhi este aqui, né, da Michelle Obama. Ai, eu amei. Minha história, a gente falou sobre ela. A gente quem não lê o livro, assiste o documentário no Netflix. Isso. A gente falou sobre Michelle, a gente falou sobre Angela Davis, a gente falou sobre Djamila, a gente falou sobre Malcolm X, a gente falou sobre Martin Luther King. Temos muita live para fazer, né? Para poder... Muito conteúdo. E quem ganhou, que a gente fez um sorteio super, né? Com auditorias presentes, mas pode ter certeza que foi muito sério. Foi a Jane que fez lá, colocando todo mundo que está presente. E o nosso tem que estar na live, hein? Se não tiver, eu vou passar para o segundo. Tenho aqui 5 nomes. Foi o Vitor Braga. Vitor, você está aí? Se o Vitor Braga estiver online, leva o livro. Vitor vai perder, Vitor. Vitor, se apresente. Senão, eu vou passar para o segundo. Acho que já saiu, hein? Vitor, né? Eu vou dizer o nome do segundo, caso ele não esteja o segundo, né? Porque senão a gente está perdendo nosso tempo aqui também para fazer os finalmente. Segunda pessoa que foi sorteada é a Daniele Valverde. A Daniela trabalha comigo. Daniele, você tá aí? Daniela, se manifesta, menina. Se manifesta. Senão tem um terceiro, hein? Ela mandou mensaginha. Não acredito que ela já foi embora. Já foi. Então eu vou pro terceiro. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pro terceiro. Terceiro é o Marcelo Mancini. Vamos ver. O povo abandonou a gente, perdeu. Marmelada, a Sandrinha também trabalha comigo. Ali tá no livro. Sandrinha, vou mandar um livro para você. Não? Então vou falar. Olha, isso aqui é inédito, hein? Vamos lá. Vamos pro quarto nome. Luciana Azevedo. Caraca, trabalha comigo também. Nos abandonou? Abandonou. E olha, o livro vai ficar para mim, hein? Ai, dá pra Sandrinha ali, ó, Sandrinha. E por último, Tomazulo, pode ser isso? De Tomazulo. A Luciana tá aqui, ó, por que você não falou, garota? Cadê Luciana? Luciana, você ganhou, você tinha que falar aí, guria. Luciana tá online? Tá? Tá ali, ó, acabou de falar. Luciana, então, ó, tá aqui. Maravilha. Luciana, o livro é seu, depois eu vou pedir a Kati para me passar o seu endereço, o seu contato, tá? Ou então manda direto pelo direct pra gente, que a gente vai mandar entregar na sua casa. Ela merece, ela é maravilhosa. Que bom, maravilhoso. Bem, gente, a gente realmente está no finalzinho, temos 3 minutos. Kati, queria que você dissesse aí umas palavras finais. Eu vou me despedir, vou falar da próxima live.
Então, primeiro quero agradecer demais. Uma pena que é tão rápido, tanta coisa para a gente conversar, mas acho que o conteúdo foi tão relevante, tão significativo, que mesmo com um gostinho de quero mais, a gente aproveitou muito. Mas eu queria que você se despedisse aí da nossa turma, né? Da nossa galera aí que nos acompanhou. Gente, obrigado por me acompanharem aqui, por interagirem tanto. E eu acho que só de vocês estarem aqui, a mudança já está acontecendo. Então eu vou dormir muito mais feliz, super energizada. Eu acho que é isso que me dá essa vontade de realmente fazer a diferença no mundo, assim. E eu espero ter contribuído um pouquinho aí para ampliar o pensamento de vocês e todo mundo que quiser também se conectar comigo no LinkedIn, no Instagram. Estou aí à disposição, adoro bater um papo, adoro fazer uma resenha. Então, estou super à disposição de vocês. E eu acho que é muito mais assim, eu acredito que vocês estando aqui, vocês já estão fazendo essa reflexão, já estão, né, de alguma forma, mudando esse microcosmos de vocês. Então, contem comigo para o que precisarem. Estou sempre aí na pista aí para a gente fazer um mundo mais diverso. Querida, muito obrigada. Eu vou encerrar com uma frase também, muito inspirada em você, né? Eu fui buscar inspirações a partir da nossa conversa, que é do Malcolm X, que ele fala, uma frase que você disse ontem para mim, como você acabou não citando, eu me senti no direito agora de fechar. Claro, abriu com Martin Luther King, está fechando com Malcolm X. Não é? Não lutamos por integração ou por separação. Lutamos para sermos reconhecidos como seres humanos. Isso arrepia qualquer um, não é? Lindo demais, é lindo muito, demais. Muito. Eu tô emocionada, sinceramente. Fiquei muito emocionada com a força dessa frase. Eu também. Porque ela retrata tudo que a gente conversou. Queridos, brigadíssima pela audiência. Na próxima quarta-feira, às 21 horas, do dia 12, Ana Mockney, que está aqui com a gente agora, vai falar sobre as 5 tendências globais de capital humano. Ana é uma profissional interessantíssima, com uma experiência enorme. Atualmente ela é diretora da Deloitte e tenho certeza que será uma conversa também incrível. Muito obrigada e eu espero vocês.